irmãos, vamos iniciar mais um culto, mais uma celebração ao nosso Deus, aprendendo mais sobre a palavra dele, para que sejamos melhores. E lembrando que hoje nós temos o nosso culto na nossa igreja, presencialmente, às 18 horas, e nós esperamos vocês. Tenho esperança, Ele não me deixará. Ele vive em mim, dia a dia sim. Tenho esperança, seu nome é Jesus, Rei da paz e Senhor de amor. É Jesus, Filho de Deus, meu futuro Ele guardará. Esperança sempre haverá. Tenho esperança, Ele não me deixará. Ele vive em mim, dia a dia sim. Tenho esperança, o seu nome é Jesus, Rei da paz e Senhor de amor. É Jesus, Filho de Deus, meu futuro Ele guardará. Esperança sempre haverá. Esperança sempre haverá. Esperança sempre haverá. Bom dia, queridos irmãos da Igreja Batista Moriá. Vamos ler hoje no Salmo 92. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. E por aí vai o salmista engrandecendo a Deus, agradecendo, porque Deus é sempre bom, sempre misericordioso. E logo de manhãzinha, estamos aqui para agradecer a Deus, render graças ao seu nome e colocar diante dele todo dia, toda a nossa vida, a vida da nossa família. Que Deus nos abençoe, que possamos abençoar as pessoas também, que possamos fazer um trabalho que realmente redunde numa história assim boa, que traga coisas boas para aqueles que estão nos vendo, irmãos, dando bom exemplo e falando da fidelidade e do amor de Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, como é bom acordar de manhãzinha, contemplar o sol nascendo, os pássaros cantando, Senhor, a revoada. Ó Senhor, o barulho santo, Senhor, da natureza e também das pessoas se movimentando, os pedreiros trabalhando e nós, Senhor, também trabalhando, louvando e bendizendo o teu nome. Aumente a nossa fé, ajude-nos, Deus, a viver um dia cheio da tua graça, da tua bênção, te servindo, obedecendo os teus ensinamentos e abençoando a vida de todos aqueles que estão ao nosso redor. Aumente a nossa fé, Senhor. Cuida de nós, dos doentes, dos desempregados, dos que estão tristes. Ó Senhor, vem de acordo com a necessidade de cada um de nós. Muito obrigada mais uma vez por tudo e te rendemos graças por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
graças pelo azul celeste e por nuvens que andei, pelas cruzes do caminho e os espinhos que elas têm, pelas lutas desta vida, pela estrela que brilhou, pela desce escondida, a esperança que falou. Graças dou a Jesus Cristo que morreu em meu lugar, pela paz que sem medida Ele ajuda a caminhar. Graças dou por meus amigos e o consolo no chorar, pelas dor nos perigos, sempre graças te dou. Olá, irmãos e amigos. Seguimos com a nossa escola bíblica dominical no formato online. Então, por isso, não há desculpa para não assistir. Seja a hora que for, que vocês puderem, nos encontramos aqui nesse formato online. E hoje, às 18 horas, nos encontramos na celebração do culto, às 18 horas, na Igreja Evangélica Batista Moriá, na Rua Marius. O personagem de hoje é Malaquias. Malaquias é um dos 12 profetas menores. Já falamos em personagens anteriores que estes profetas eram chamados de profetas menores por causa da pouca extensão de seus escritos. Mas embora tenham escrito textos curtos, o conteúdo era e é profundo, coerente e relevante. O livro de Malaquias tem apenas 4 capítulos, que Deus usa para nos advertir, para retornarmos a Ele e para refletirmos também como está a nossa adoração e o nosso culto a Deus. Não existe na Bíblia informações sobre Malaquias. Seu livro foi escrito cerca de 100 anos depois da volta do cativeiro da Babilônia. Vocês se lembram que o exílio se deu porque o povo de Israel foi se afastando de Deus em rebeldia e apostasia. E embora o Senhor tenha levantado vários profetas para que o povo se arrependesse e se convertesse novamente a Deus, eles não deram ouvidos e acabaram adorando até mesmo outros deuses. Depois de 70 anos no cativeiro, o povo volta tentando recomeçar, reconstruindo suas vidas. Mas o incrível é que, como em tão pouco tempo, lá estava o povo insatisfeito de novo, reclamando e reclamando. O povo havia abandonado a idolatria, mas se tornou apático com as coisas de Deus. Os sacerdotes que existiam eram corruptos e faziam um trabalho bem desleixado diante de Deus. A participação no culto havia decaído. O povo estava cuidando de seus próprios interesses e davam a Deus o que sobrava do seu tempo e do seu dinheiro. Estamos falando de cerca de 400 anos antes de Jesus. Mas, como a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é muito atual. E é muito relevante a advertência de Malaquias nos dias de hoje. Malaquias é o último profeta levantado por Deus no Antigo Testamento, antes do período de 400 anos de silêncio. O povo estava passando por grande necessidade. Eram oprimidos, pagavam impostos pesados,
enfrentavam seca e escassez. Tinham as nações vizinhas que os ameaçavam. E diante de tudo isso, eles começaram a duvidar do amor de Deus. E passaram a praticar uma religião decadente espiritualmente. Então, Deus levanta Malaquias para declarar os pecados do povo e fazê-los se arrepender e voltar a um relacionamento saudável com Deus. Malaquias, diferente dos sermões dos outros profetas, registra em seu livro um diálogo de Deus com o povo, que se dá assim: a advertência ou a sentença de Deus, o questionamento do povo e a resposta de Deus. Malaquias denuncia o pecado e as práticas do povo que desonravam a Deus, que eram: o povo dizia que Deus não os amava, os sacerdotes e o povo desprezavam o altar de Deus com ofertas defeituosas, o povo chamava de canseira os rituais da lei. Alguns deles se casaram com mulheres estrangeiras, mesmo sabendo que isso desagradava a Deus. Alguns deles eram infiéis e violentos em seus casamentos. O povo acusava até Deus de ser injusto. Alguns deles praticavam feitiçaria, juravam falsamente, exploravam os trabalhadores e oprimiam órfãos e viúvas. O povo roubava a Deus nos dízimos e ofertas, e diziam que era inútil servir a Deus, pois os ímpios é que prosperavam. Mas mesmo diante de pecados tão graves como estes, Malaquias diz que eles ainda não haviam sido consumidos por causa da imutabilidade de Deus. Malaquias capítulo 3, verso 6 diz: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Malaquias adverte o povo de Israel, denunciando e apontando falhas, erros e pecados em várias áreas de suas vidas, entre elas a área espiritual, a área familiar, a área social e a financeira. Os 4 capítulos do livro de Malaquias fala de maldição. No capítulo 1, no verso 14, no capítulo 2, no verso 2, no capítulo 3, versículo 9 e no capítulo 4, versículo 6, no qual encerra o Antigo Testamento com essa palavra. A última palavra do Antigo Testamento é maldição. Há sempre maldição em meio ao pecado. A maldição é a consequência da desobediência. O povo colocava em Deus a culpa de seus próprios pecados. Se eles estavam naquela situação, era por conta da desobediência deles. Malaquias mostra que a relação com os familiares, com o serviço de Deus e com o dinheiro são termômetros do nosso relacionamento com Deus. É preciso refletir como anda a nossa vida espiritual. A mensagem de Malaquias pode ser resumida em retornar. Retornar a Deus, retornar à palavra de Deus, retornar à casa de Deus, retornar à obediência a Deus, retornar ao temor a Deus e retornar à aliança com Deus. A aliança é um acordo, um compromisso que une duas partes. A aliança define direitos e deveres de cada lado. Portanto, existe as bênçãos de guardar a aliança com Deus e as maldições de quebrá-la. Que sejamos fiéis à nossa aliança com Deus, pois Deus é a própria fidelidade em graça e amor. Vamos a algumas lições que tiramos do livro de Malaquias. Primeira lição, aprendemos que amor é a essência de Deus. Vamos aos textos. Malaquias 1, eu sempre os amei, diz o Senhor.
Mas vocês perguntam: de que maneira nos amaste? Não era Esaú, irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Efésios 1. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. E primeira carta de João 4:8, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor é a essência de Deus. Deus é amor. Não tem como desassociar, separar o amor de Deus. O amor é a natureza dele. Se fizéssemos essa pergunta a Deus: Senhor, o que é o amor? Acredito que Deus responderia: eu sou. A versão NVI diz: eu sempre os amei. A versão João Ferreira de Almeida diz: eu vos tenho amado. É um amor contínuo, antes da criação do mundo, como lemos. E é um amor agora, e um amor por toda a eternidade. O amor de Deus vem sendo demonstrado através da história. Esse amor de Deus por nós não é um simples sentimento que possa ser aumentado ou diminuído, pois é intenso e incondicional, não depende de nós e das nossas atitudes. Humanamente, se alguém faz alguma coisa para nós, a intensidade do nosso amor varia, mas Deus não age assim, porque Ele é o amor em forma divina. O amor, assim como todos os outros atributos de Deus, bondade, santidade, justiça, verdade, soberania e por aí vai, não são meras qualidades ou adjetivos, mas sim o que Ele é, o que o define. Eu amo saber que Deus é o eu sou tudo isso e muito mais. Isso é tão maravilhoso. Deus declara que ama, declara que nos ama. A causa do amor de Deus está nele mesmo. Deus diz no texto que lemos, ao explicar seu amor por nós: eu escolhi Jacó. E não vou entrar na discussão de predestinação. Deixa essa discussão para os arminianos e os calvinistas. Mas o que nos chama atenção nessa resposta é: eu escolhi vocês por amor. A eleição é a causa desse amor e a fé é a consequência. Você já parou para pensar o quanto Deus te ama? Pois Ele escolheu você para Ele, para ser dele. Mas o povo de Israel media o amor de Deus por conta da prosperidade. Até parece algumas igrejas hoje em dia. Algumas pessoas, até hoje, quando passam pelos desertos da vida, por tribulações, doenças, morte, desemprego, questionam o amor de Deus. E algumas até chegam a abandonar a Deus. Mas e você? Você o adora pelo que Ele é ou pelo que Ele te dá? Não é errado buscar Deus vez ou outra para pedir algo. É errado buscá-lo só para pedir, pedir, pedir. Deus não é um shopping, Deus não é um cartão de crédito, Deus não é o gênio da lâmpada. Deus é a nossa vida, o nosso respirar. Seu amor é imensurável por nós, é indiscutível. Vamos ler o amor de Deus que não dá para ser medido. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não há nenhuma expressão para
para descrever esse amor. Amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Depois de reconhecermos esse amor tão lindo e imensurável, vamos à segunda lição. Segunda lição, aprendemos a necessidade em oferecer um culto digno a Deus. Os textos são um pouquinho longos, mas gostaria que os irmãos prestassem muita atenção. Malaquias 1, Malaquias 3 e Salmo 50. Alguns versículos de cada passagem. O filho honra seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o temor que me devem? Declara o Senhor dos Exércitos, a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim, ainda perguntam, de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes, como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-lo de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E ainda dizem, que canseira, e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes e oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Declara o Senhor. Malaquias 3. Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda me perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao templo, ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que as pragas devorem suas colheitas e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Salmo 50. Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo e clame a mim no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me honrará. Quem me oferece a sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Malaquias fala do culto do Antigo Testamento, no qual havia uma linhagem de sacerdotes que se dedicavam a oferecer os sacrifícios trazidos pelo povo a Deus. Hoje não temos mais isso. Todo o povo de Deus é um sacerdote e não oferecemos mais sacrifícios de animais, porque o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, já foi imolado, isto é, morto em sacrifício por nós. E nele todos os sacrifícios foram consumados. Malaquias fala da forma da lei cerimonial em vigor naquele tempo, no qual adoravam e cultuavam a Deus. Hoje, Deus continua procurando quem o adore, mas procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Adorar e cultuar a Deus vai além de ir ao templo louvar, ouvir a palavra e orar. O culto que agrada a Deus é tê-lo como prioridade em nossas vidas. É cultuá-lo de forma que o agrade e não que agrade a nós mesmos.
é lhe dedicar o respeito que lhe é devido como Pai e Senhor. É contentar-se com o que se tem e ter um coração grato, reconhecendo que Deus é justo, sem questionar a vida dos ímpios. Cultuar a Deus é servi-lo sem enfado, mas sim com entusiasmo e amor. É colocar nossos dons à disposição dele. É levar as primícias de nossas vidas a ele. Cultuar a Deus é não chegar diante dele com as mãos vazias. É não roubá-lo nos dízimos e ofertas. Cultuar a Deus é ter uma vida digna, em busca de santidade, para refletirmos o brilho de sua luz. É cuidar dos seus, principalmente os de sua própria família. É uma entrega de tudo que ele nos deu e dá. É se permitir ser purificado por Deus, para estarmos limpos diante dele. E que ele, o próprio Deus, receba essa nossa adoração e este culto a ele como um cheiro suave e agradável. A saber disso, vamos à última lição. Terceira lição, aprendemos que a nossa relação com Deus influencia a nossa vida familiar. Os textos Malaquias 2 e 1 Timóteo 5. A outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrima o altar do Senhor, choram e gemem, porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito, eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher de sua mocidade. E 1 Timóteo 5, se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente os de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. O povo de Israel estava negligenciando também a família. Havia infidelidade, havia violência e muito divórcio. Há uma preocupação de Deus com a identidade e a pureza do seu povo, até porque somos cartas vivas de Deus. A vida com Deus precisa ser uma expressão pública da consagração e obediência daqueles que o amam e o adoram verdadeiramente. Cultuamos a Deus na totalidade de nossas vidas. Certa vez, uma professora da EBD relatou que uma criança de sua sala disse que gostaria de morar na igreja. A professora achou tão bonitinho e quis saber o porquê. E a criança contou que era porque na igreja o pai era bonzinho, não gritava, não era tirano como era em casa. O povo de Israel estava não só apático com as coisas de Deus, mas estavam tratando a família com o mesmo descaso, desconsideração e infidelidade. Quem negligencia a família está negando a fé. Abra um parênteses aqui. Não me refiro a parentes que têm desvio de caráter, que é caracterizado por condutas socialmente inadequadas, que violam as normas sociais ou o direito dos outros. Essas pessoas não sabem conviver em família, tendem a se isolar e quando se aproximam é porque estão com problemas ou porque querem extorquir algo ou alguém. Normalmente sempre causam confusões quando se aproximam e logo desaparecem de perto novamente.
O apóstolo Paulo, quando escreve para Timóteo, diz que aquele que se dedica a Deus precisa fazer tudo com excelência, principalmente o cuidado com a família. Se Deus é a nossa prioridade, se agradar e obedecê-lo é o que nos rege e nos dirige, todo o nosso viver deve condizer da mesma forma digna. Família não concorre com Deus, mas o cuidado com a família reflete o nosso viver com Deus. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais buscamos santidade, mais nos enchemos do Espírito Santo de Deus, mais nos sujeitamos uns aos outros em amor por temor a Cristo. Encerro com 3 versículos de 1 Coríntios 13. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Que Deus nos ajude a entregarmos o nosso melhor em adoração e culto a Ele. Que Deus nos ajude a cuidarmos bem de nossas famílias e nos ajude a servirmos a Ele de maneira digna em nossos ministérios e que façamos tudo com a prática desse amor que Paulo nos ensina. Que Deus nos abençoe.